Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês, meus anjos? Que maravilha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tarde de estudos e vamos começar preenchendo a nossa agenda. Então vamos escrever boa tarde. Hoje é dia 13 de outubro de 2021. Vamos trabalhar com o livro integrado, primeiramente matemática, páginas 173 e 174, vamos trabalhar com frações equivalentes. E geografia, página 363, 364, vamos continuar trabalhando com a zona rural. Pede à mamãe ou ao papai para assinar a sua agenda e acompanhar o conteúdo ministrado no ano letivo de 2021. Mas antes de iniciarmos mais uma tarde de estudos, vamos fazer a nossa prece ao Senhor. Querido Deus, obrigada por me acompanhar. Cuide de mim durante toda a tarde. Após almoçar, agora que descansamos, Senhor, chegou o momento de estudar. Nos ilumine para que possamos, a cada dia, adquirirmos mais conhecimentos. Obrigada, Senhor, por nos dar oportunidade. Obrigada, Senhor, por cuidar de mim, da nossa família, da nossa escola e dos nossos coleguinhas. Amém? Então, meus amores, vamos iniciar com a aula explicativa. Vamos compreender o que são frações equivalentes. Primeiramente, nós vamos partir como base no nosso exemplo, tá certo? Então, nós temos aqui 3 exemplos. Nós temos a primeira fração, né? Nós vamos observar que nós temos aqui uma parte inteira dividida em 2 partes iguais, tá certo? São 2 partes iguais. Então, portanto, nós temos aqui como representação dessa fração, nós podemos representá-la de que maneira? Um meio. Não é verdade? De que maneira? Um meio. Como é que eu represento um meio? Um meio. Nós vamos observar que o número 1 é da parte que está colorida. E o número 2 é da divisão de partes iguais. Portanto, eu represento da seguinte maneira: um meio. A próxima representação que nós vamos observar é da nossa segunda fração. Nós temos quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4. 4 partes iguais. Nós temos 4 partes iguais. Então, como é que eu posso representar essa minha fração? Eu posso representá-la da seguinte maneira. Eu tenho 2 partes coloridas. Então, 2. E o meu inteiro, ele foi representado, foi dividido em 1, 2, 3, 4 partes iguais. Então, aqui o nosso denominador é 4. Vamos observar a nossa próxima fração. O nosso inteiro foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes iguais. Então, 8. Quantas partes coloridas nós temos? 1, 2, 3, 4 partes coloridas. Então, o número 4 é um numerador. A nossa primeira fração, nós temos um meio. Na nossa segunda fração, nós temos 2 quartos. E a nossa terceira fração, 4 oitavos. Mas será que essas frações, elas são equivalentes? Como descobrir que uma fração, ela é equivalente? Vamos observar?
Para descobrir se as frações são equivalentes, é necessário que haja uma multiplicação entre elas. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do inteiro. Então, para eu descobrir se 1/2, aliás, se 2/4 é equivalente a 1/2, é necessário que eu faça uma multiplicação. De que maneira? Vamos observar. Então, como saber se as frações são equivalentes? Então, vamos aqui ao nosso primeiro exemplo. Eu posso multiplicar 1/2 por 2. É a primeira maneira de descobrir. Então, eu faço 1 vezes 2 é 2. E posso dizer que 2 vezes 2 é 4. Eu tenho que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. A outra maneira de descobrir é fazendo a multiplicação da seguinte maneira: multiplicando o denominador pelo numerador e multiplicando esse denominador por esse numerador. Então, se eu digo 4 vezes 1 é 4. Se eu digo 2 vezes 2 é 4. Então, 1/2 é equivalente a 2/4. Eu provei de duas maneiras. Multiplicando 1/2 pelo algarismo 2 e obtive 2/4. Ou multiplicando denominador por numerador e obtive o número 4 como resposta. Portanto, aqui 1/2 é equivalente a 2/4. Vamos a mais um exemplo. Como saber que 2/4 é equivalente a 4/8? É muito simples. Eu vou multiplicar numerador e denominador pelo mesmo algarismo, por 2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 4 é 8. Ou eu posso fazer essa inversão. Eu posso multiplicar 8 vezes 2, que deu 16, e 4 vezes 4, que também deu 16. Aqui eu estou provando que 2/4 é equivalente a 4/8. Representei novamente essa multiplicação. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. Se eu multiplicar 2 vezes 2 é 4. Se eu multiplicar 4 vezes 1 é 4. Então, aqui eu estou provando que essas frações são frações equivalentes. Vamos a mais um exemplo? Então, vamos lá. Vamos observar. 1/2 é equivalente a 3/6. Como é que eu faço para descobrir? Eu vou observar que eu posso multiplicar esse algarismo pelo número 3. Porque aqui deu 6, ó. 2 vezes 3 é 6. 1 vezes 3 é 3.
e eu posso multiplicar o contrário para provar que essas frações são equivalentes. 2 vezes 3 é 6 e 1 vezes 6 é 6. Então, 1/2 é equivalente a 3/6. Eu tenho 1/2. Será que 1/2 é equivalente a 4/8? Vamos verificar. Então, se eu multiplico 1 vezes 12 é 12 e 2 vezes 12 é 24. Se eu multiplicar 24 vezes 1, será 24. E se eu multiplicar 2 vezes 12, o resultado também é 24. Portanto, 1/2 também é equivalente a 12/24. Voltando ao nosso exemplo, nós podemos dizer, aqui no nosso exemplo, que 1/2 é equivalente a 2/4 e que 1/2 também é equivalente a 4/8. Para obter frações equivalentes, multiplica-se o numerador e o denominador pela mesma fração ou pelo mesmo número natural diferente de 0. Assim, nós podemos obter uma fração equivalente. Então, se eu multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número, eu terei uma fração equivalente. Vamos observar? Se eu multiplico 2 vezes 2, o resultado é 4. Se eu multiplico 1 vezes 2, o resultado é 2. Se eu multiplico 2 vezes 2, o resultado é 4. E se eu multiplico 4 vezes 2, o resultado é 8. Portanto, 1/2 é equivalente a 2/4 e 2/4 é equivalente a 4/8. Essa é a primeira maneira. E a segunda forma de você provar, após você ter realizado, é multiplicar numerador, provando que está correto. Nós vamos multiplicar quem? Numerador, aliás, denominador com numerador. 4 vezes 1 é 4. 2 vezes 2 é 4. Se nós obtivermos o mesmo resultado multiplicando numerador e denominador e o resultado for o mesmo, a nossa fração ela é equivalente, ok? Então é outra maneira de você provar que a sua fração equivalente está correta. Sempre que você fizer a multiplicação, você realiza essa outra forma para comprovar a certeza de que ela está correta. Vamos então à nossa tarefinha? Bora lá!
questão de número 1 diz o seguinte: faça um X nas figuras que representam frações equivalentes a 1/3. Então, vamos observar aí o número 1, a letrinha A. Então, na nossa letra A, nós temos a representação da seguinte maneira. Nós temos aqui o desenho, não é verdade? Nós temos quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 partes iguais. Quantas partes foram coloridas na letrinha A? Muito bem, você que respondeu de casa, 2 partes. Então, vamos organizar a questão para que a gente possa, então, fazer a resolução. Então, vamos entender. Na letrinha A, nós temos, primeiramente, 1/3. Esse 1/3 é da questão, que diz o seguinte: faça um X nas figuras que representam frações equivalentes a 1/3. Então, ele deu aí a primeira fração, que foi qual? 1/3. A nossa fração, ela será representada por 2/6, a nossa letra A. 2/6 por quê? Porque o nosso inteiro foi dividido em 6 partes iguais e foi colorida 2 partes. Então, nós temos 2/6. Vamos observar. Será que 1/3 é equivalente a 2/6? Então, temos que montar no nosso caderninho de matemática, ok? Então, vamos descobrir. Para que eu saiba se são equivalentes, eu terei que usar o método de quê? De multiplicação. Eu vejo que o resultado aqui foi 6. Para que seja 6, o número 3 foi multiplicado pelo número 2. Então, vezes 2. Eu vejo que o resultado aqui foi 2. Então, o número 1 também foi multiplicado pelo número 2. Então, 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 3 é 6. Vamos verificar se de fato 1/3 é equivalente a 2/6. Então, eu vou provar. De que maneira? Eu vou multiplicar denominador por numerador dessa forma. 1 vezes 6 é 6. O resultado daqui também tem que ser 6. Vou multiplicar quem? O denominador pelo numerador. 2 vezes 3 é 6. Olha só, foi o mesmo resultado na multiplicação. Implica dizer que na nossa letrinha A, 1/3 é equivalente a 2/6. Tá vendo aqui? Eu utilizei, mostrando bem de pertinho, provando que está correto. Você fará o mesmo com a letrinha B, com a letrinha C. Primeiro irá representar em forma de fração. Vamos observar como ficará? Vamos lá? Vamos observar. Quantas partes coloridas eu tenho na minha letrinha B? O nosso inteiro está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes iguais. Eita, desculpa, gente. Foi a régua que caiu. Está dividido em 8 partes iguais. E foram coloridas quantas partes? 3 partes. Então, eu vou representar de que maneira? Eu vou comprovar se 1/3 é equivalente a 3/8. Aqui é a nossa letrinha C, viu? Na letra C eu vou repetir 1/3 e eu vou observar a nossa fração. Vamos
Vamos observar. O nosso inteiro está dividido em 9 partes iguais e foram tomadas, né, coloridas, 3 partes iguais. Como é que eu vou representar a letra C? Letrinha C. 1/3 será equivalente a 3 nonos. Então, eu vou fazer a representação, tá certo? Utilizo o método de multiplicação, numerador e denominador pelo mesmo número, e depois eu vou provar, ok? Multiplicando denominador por numerador, denominador por numerador. O resultado tem que ser o mesmo número, ok? Muito bem. Agora vamos para a questão de número 2, e ela diz o seguinte, meus amores: faça um círculo em volta das frações equivalentes a cada fração destacada. Quais são as frações destacadas? 1/5, 2/3 e 8/7. Essas frações aí estão destacadas porque elas estão na cor alaranjada, né? Olha só. Então, vamos observar a nossa tarefinha. Está querendo saber se 1/5, se 2/10 é equivalente, se 3/15 é equivalente a 1/5, se 4/12 é equivalente a 1/5, se 7/35 é equivalente a 1/5 e se 1/3 é equivalente a 1/5. Como é que eu vou fazer esse mesmo procedimento em todas as demais? Vou pegar lá no caderninho de matemática e vou colocar 1/5 e 2/10. Assim que eu vou fazer para descobrir. Então vamos observar. Eu observei que o resultado aqui foi 10, aqui foi 2. Então a multiplicação foi feita pelo algarismo 2. Vou multiplicar vezes 2 vezes 2. Escreve lá no caderninho de matemática, deixa lá registrado. Isso aqui é uma regra específica, né? Então 1 vezes 2 é 2, 5 vezes 2 é 10. Quero ter certeza de que está correto, de que de fato 1/5 é equivalente a 2/10, ou 2/10 é equivalente a 1/5. Então eu vou multiplicar, ó, denominador por numerador. 10 vezes 1 é 10. Ótimo, o resultado aqui deu 10. Aqui também tem que dar 10. 5 vezes 2 também é 10. Olha que maravilha! Que lindo, meus amores! Já encontramos a primeira fração equivalente. O que é que eu vou fazer? Eu vou circular. Agora eu vou circular. Por quê? Porque eu achei o resultado. Vou lá e faço um círculo. Olha só, já fiz um círculo aqui. Tá vendo? Agora eu farei isso com as demais. Eu vou comprovar se de fato essas frações são equivalentes a 1/5. Farei isso com 2/3 e farei o mesmo com 8/7, ok? E vou circular apenas as frações equivalentes, ok? Podemos continuar? Então vamos continuar, claro que sim. Nossa aula de matemática está maravilhosa. Meus amores, a questão de número 4, ela diz o seguinte: letra A, vamos observar. Determine uma fração equivalente a 3/5 de denominador 20. Olha só, vamos compreender como é que vamos fazer. 3/5
de denominador 20. Olha só, então eu já sei que o denominador da segunda fração é o número 20. Pronto, a questão já traz. O que é que eu vou fazer? Eu sei que para dar 20 aqui, eu multipliquei o 5 por que número? Então, se eu dividir 5 dividido por 20 dividido por 5, dá 4, né? Então, eu sei que a multiplicação aqui aconteceu por 4. Porque 4 vezes 5 é 20, usando aqui o raciocínio lógico. Eu vou observar. Então, aqui eu tenho que multiplicar por que número? Pelo mesmo número. Então, eu também vou multiplicar pelo número 4, tá certo? Então, 3 vezes 4 é 12. Agora, eu quero comprovar que essa multiplicação, que ela está correta. Eu tenho que fazer essa comprovação. Verifica lá, bem de pertinho. Então, eu multipliquei 3 vezes 4, que deu 12. Aqui nós já tínhamos, né, o número 20, mas o número 5 foi multiplicado por 4, para que o denominador fosse o denominador 20. Ok? Então, 12 20avos é a resposta da letrinha A. Também posso fazer o seguinte, posso comprovar. 5 vezes 2 é 10. Posso trazer aqui para fora, para multiplicar, para ter certeza de que não irei errar. 5 vezes 2 é 10, a 1. 5 vezes 1 é 5 e 1 é 6. Então, para cá, a minha multiplicação deu quanto? Deu 60. Vendo? Comprovando. 5 vezes 12, 60. Provando está correto. E 20 vezes 3? 0 vezes 3 é 0. E 2 vezes 3 é 6. Olha só, está correto. Deu 60, tá vendo? Então, se eu efetuo essa multiplicação para provar, eu multiplico denominador por numerador, o resultado daqui deverá dar ali. Denominador por numerador, o resultado foi 60, está correto. A mesma coisa nós faremos com a letrinha B, que pede que você encontre 4/6 do denominador 66, letra C, 1/3 de denominador 21, letra D, 8/9 do denominador 81 e letra E, 7/8 do denominador 40, ok? Vamos seguir? Vamos seguir. Então, vamos pegar aqui a nossa questão de número 4, que traz um probleminha. Então, vamos entender o nosso probleminha. Diz o seguinte: faça o que se pede. Rui dividiu um pão em 12 partes iguais e comeu 2 fatias. Então, era apenas um pão. Um pão. E esse pão, ele foi dividido em 12 partes iguais. Ok? Represente em forma de fração as fatias que ele comeu. Então, veja só. O pão foi dividido em quantas partes? Em 12. Quantos pedaços Rui comeu? 2. Então, como é que eu vou representar? 2 12avos. É dessa maneira que eu vou representar a nossa letrinha A, nosso primeiro probleminha. Vamos observar o que é que diz a letrinha B? E a nossa letra B, ela diz assim: Yara dividiu um pão, outro pão, igualmente ao de Rui, só que dessa vez ela representou em 6 fatias iguais e comeu uma fatia. Representa em forma de fração a fatia que Yara comeu. Então, se ela tem um pão e ela dividiu em 6 partes iguais e comeu um pedaço, então representa de que maneira? 1/6
cesto, não é verdade? Um cesto. Por que um cesto? 1, a fatia que ela comeu, e 6, o pedaço, cada pedaço de pão, então as partes iguais. Pergunta-se na letra C: quem comeu mais pão? Foi Rui ou foi Yara? Lembrando, gente, que o pão tem o mesmo tamanho. O inteiro tem o mesmo tamanho, viu? Apenas foi dividido em partes iguais, mas não saiu do mesmo tamanho, ok? Letra D. Por quê? E justifique sua resposta. Faça uma análise. Dê mais 2 exemplos de frações equivalentes às encontradas no item anterior. Então, está dizendo que 1/2, a questão está dizendo que 1/2 é equivalente a 2 12avos. Tá certo? Está dizendo que são equivalentes, porque está mostrando que o pão era o mesmo tamanho, a parte inteira, foi dividido em pedaços maiores, foi dividido em pedaços menores, mas tem o mesmo tamanho, ok? Meus amores, após vocês responderem matemática, vamos trabalhar com geografia, exatamente. Vamos pegar aqui geografia. Nossa tarefinha de geografia, vamos entender primeiramente a página 363. Opções de trabalho na zona rural. Então, vamos trabalhar, por favor. Ter atenção. Opções de trabalho na zona rural. O trabalhador que se dedica ao cultivo da terra é chamado de lavrador ou agricultor. Quem cuida dos animais é chamado de peão, boiadeiro ou vaqueiro. São os vaqueiros ou retireiros que retiram o leite das vacas e das cabras. O dono da fazenda é o fazendeiro, chamado de pecuarista quando possui um grande rebanho. Nos lugares em que há mais recursos, o trabalho dos lavradores vem sendo substituído por máquinas modernas, como tratores, colhedeiras, semeadeiras, que aumentam a produção e diminuem os gastos. Essas máquinas são muito eficientes, mas como substituir o trabalho de várias pessoas, contribuem para o aumento do desemprego no campo. Por outro lado, elas também geram novas oportunidades de trabalhos especializados, porque aumenta a procura por profissionais capacitados para operá-las e fazer a manutenção delas. Outro problema que é muito comum entre os trabalhadores rurais, principalmente para os que não têm terra própria para cultivo. Eles trabalham para outras pessoas e nem sempre recebem bons salários. Essas são algumas razões que justificam a transferência do trabalho rural do campo para as cidades. Ele tem esperança de encontrar nelas melhores condições de trabalho, melhores salários e melhores condições de vida. Então, a desvalorização e a substituição de pessoas por equipamentos mais qualificados e pessoas mais qualificadas
tem sido um grave problema, né, minha gente? Principalmente para as pessoas que possuem pouco grau de escolaridade. Meus amores, vamos à nossa tarefinha? Então vamos lá. A questão de número 1, ela diz o seguinte: defina zona rural. Então você aí vai dar um conceito sobre zona rural. O que é zona rural? Letra B. Cite um motivo que faz com que a população da zona rural seja menor que a população da zona urbana. Letra C. Explique com suas palavras as transformações ocorridas na zona rural. Então, quais são as transformações? Vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 2. Diz o seguinte, a questão de número 2. Que alternativas seriam possíveis para os trabalhadores rurais manterem seu emprego, mesmo com o desenvolvimento do campo? Então, de acordo com as novas tecnologias, de que maneira o trabalhador rural poderia manter seu emprego? A questão de número 3, e ela diz o seguinte, vamos observar. Cite algumas profissões típicas do campo. 4. Cite uma vantagem e uma desvantagem do uso de máquinas modernas na agricultura. Sendo assim, meus amores, nós teremos concluído a nossa tarefinha de geografia desta tarde. A todos vocês, bons estudos e até amanhã, se Deus quiser.